Está começando mais uma reunião de laboratório. Eu sou o Márcio Ribeiro e estou aqui com meu amigo e companheiro de bancada, Tiago Nunes de Menezes. Salve, Tiago! Fala Marcinho, fala pessoal, tudo certo? Um grande abraço a todos. Bom, hoje vamos falar sobre um artigo que envolve envelhecimento celular e câncer. E confesso que fiquei bem surpreso de alguns resultados aqui, viu, Marcinho? Coisas que eu não esperava e não conhecia também. Uhum. Vamos lá? Vambora! Então, Marcinho, o artigo que a gente vai falar hoje, ele trata sobre o envelhecimento celular e o desenvolvimento e a progressão do câncer, especialmente no câncer de ovário. Esse artigo ele foi publicado tem aproximadamente um ano, metade do ano de 2019, na revista Molecular Cancer Research. Ela tem um impacto 4.4, se eu não me engano, é o impacto dessa revista. E esse trabalho foi produzido por um grupo da Penn State University, lá na Pensilvânia, nos Estados Unidos. E o título desse trabalho é Identificando IDH1 como um fator de pró-senescência na terapia de um tipo de câncer de ovário. Rapidamente, as células tumorais de diversos tipos de câncer, elas têm uma reprogramação metabólica. Então, tudo aquilo que a gente sabe do metabolismo de uma célula saudável, para uma célula de câncer, não necessariamente se aplica, porque existe essa reprogramação metabólica. E essa reprogramação metabólica gera o que a gente conhece como resistência ao tratamento. Então, os pacientes com algum tipo de câncer, essas células tumorais se reprogramam metabolicamente e fazem com que os medicamentos atualmente disponíveis não tenham a eficácia do jeito que se espera. E especialmente no câncer de ovário, até 70% das pacientes desenvolvem resistência à terapia clássica utilizada. Então, esse trabalho ele tentou mostrar rotas alternativas metabólicas que podem ser usadas como estratégias terapêuticas para vencer essa resistência metabólica, essa resistência aos medicamentos que essa reprogramação metabólica gera. Então, o que esses pesquisadores tentaram fazer nesse trabalho? Entender como que é essa reprogramação metabólica das células do câncer de ovário e identificar alvos que podem ser potencialmente explorados como uma nova estratégia terapêutica em caso de uma resistência ao medicamento. Então, como que eles fizeram essa estratégia de desenvolvimento de elucidação de novas rotas metabólicas? Eles utilizaram células, linhagens de células em cultura que são derivadas de células de câncer de ovário, então eles usaram duas linhagens, e também usaram outras linhagens de células saudáveis para poder fazer sempre a comparação. E além também dessas células em cultura, que eles obtiveram ou comprando ou tendo como empréstimo de outros laboratórios, né? Eles também tinham células e material de tumores de ovário, que uma outra universidade cedeu também para esses pesquisadores para eles poderem fazer as análises que eles fizeram. E a primeira análise que eles fizeram foi uma análise metabolômica. Nessa análise metabolômica, eles analisaram vários metabólitos e enzimas que participam do metabolismo dessas células de câncer. Então, aqui na figura 1, o painel A, ele mostra o seguinte. A sigla FT representa as células saudáveis e a sigla HGSC representa as linhagens de células de câncer. Então, no só para deixar claro, esse FT é de Fallopian Tube, né? Tipo, que é do tubo de Falópio. A antiga trompa de Falópio, né? O nome já está em desuso aqui no Brasil, mas eles continuam usando lá nos Estados Unidos, pelo visto. Então, no painel A, eles fizeram a análise dos metabólitos do ciclo de Krebs, que é uma das etapas do metabolismo da glicose e da produção de energia que a gente conhece. Então, todos os metabólitos do ciclo de Krebs estavam aumentados nas células cancerígenas. Esse painel A é o que a gente chama de heat map. Então, a cor, quanto mais escura, quanto mais quente,
é considerado, é um indicativo de aumento da quantidade desses metabólitos. E quanto mais para o azul aqui, que é chamado de mais fria, menor a expressão e produção desses metabólitos. Então, no caso das células de câncer, todos os metabólitos do ciclo de Krebs estavam aumentados. Além de todos os metabólitos do ciclo de Krebs, eles também fizeram uma medida do RNA mensageiro das enzimas que sintetizam esses metabólitos aqui. Então, aqui no painel A, foi uma metabolômica, eles identificaram e quantificaram os metabólitos produzidos. No painel B, é um heatmap também, mas aqui já é dos RNAs mensageiros das enzimas, das 27 enzimas que participam do ciclo de Krebs. E eles viram que também nas células, nas linhagens em cultura de células de câncer, todos os metabólitos, todos os RNA mensageiros das enzimas que participam do ciclo de Krebs estavam aumentados. E eles dizem que, com exceção da IDH2, que não estava aumentada, todas estavam. Eu confesso, Márcio, que olhando pelo heatmap deles aqui, eu discordo um pouco dessa afirmação. Eu acho que é bom ressaltar também, né? Porque que, por exemplo, ali eles têm duas células na metabólica, duas células só, controle, na outra eles têm várias células e células de câncer. Porque na primeira do metabolômico ele acabou misturando células primárias e imortalizadas. Então, provavelmente, isso deve ter sido algum pedido de revisor, alguma coisa do tipo, porque como ele misturou tipos de células diferentes, então aí na segunda já ele tem, tipo, tantas células controles primária e imortalizada também. E ele mostra que daí o perfil é basicamente o mesmo, assim, quando você mistura, tem os dois tipos de células. Então, só para explicar esse motivo de ter esse aumento no número de células ali no PCR e não na metabolômica. Perfeito. E aqui no painel C, também é uma medida de RNA mensageiro, mas aqui tem um detalhe importante. As células de câncer de ovário, elas têm dois estágios básicos. Um estágio que a gente chama de célula aderente, e um estágio que a gente chama de célula esférica, ou esferoide, né, que seria parecido com uma morfologia esférica. E quando a célula assume essa morfologia mais para esférica, é um indicativo muito grande de gravidade do câncer e também de possibilidade de metástase. Então, no painel C, ele comparou a célula em estágio aderente com o estágio esférico, também das 27 enzimas do ciclo de Krebs. E o que ele encontrou aqui, apenas 3 proteínas, 3 enzimas, que estavam aumentadas comparadas nas células esferoides, comparadas com as células aderentes, que é a PDK1, a SUCLG2 e a IDH1. Ele discute um pouco cada uma dessas 3. A PDK1, por exemplo, é um inibidor do ciclo de Krebs, mas como todas as enzimas e os metabólitos estavam aumentados, ele descarta que essa enzima esteja realmente ativa, porque lembrando que isso aqui é um RNA, não é nem a expressão proteica, muito menos atividade. E aí eles acabam dando destaque à IDH1, porque, segundo a literatura também, já se sabia que em alguns outros tipos de câncer, essa enzima IDH1, isocitrato desidrogenase, ela estava mais aumentada também em outros tipos de câncer. Então, eles conseguem associar com o câncer de ovário que eles estão estudando. E é interessante que essa IDH1 tem um panorama dos indivíduos que têm alta expressão dessa IDH1 com indivíduos que têm baixa expressão dessa IDH1, indivíduos com câncer de ovário. E aqui ele faz um registro temporal da sobrevivência das pacientes com essa diferença de expressão da IDH1. E as pacientes com alta expressão da IDH1 têm uma sobrevivência muito menor do que as pacientes com a baixa expressão da IDH1. Então, isso dá um claro fenótipo de expressão dessa proteína relacionada à sobrevida das mulheres com câncer de ovário. Uhum. E aqui ele confirma
através das amostras de tumores de pacientes que eles receberam, que a IDH1 estava muito mais expressa nas amostras dos tecidos cancerígenos que eles receberam comparado com as células saudáveis. Aqui é um Western blot que ele mostra e usa a vinculina como controle de carregamento. Claramente, diferentemente de outros blots que a gente já apresentou aqui, né, Marcinho? Claramente esse blot aqui mostra que a IDH1 está bem mais expressa nas células cancerígenas. E aqui depois ele faz no painel F, e ele mostra que realmente nas células cancerígenas o aumento da IDH1 é estatisticamente significante quando comparado com as células saudáveis. E ele também mostra que a expressão gênica, então ele mostrou em duas etapas, a expressão proteica e a expressão gênica dessa enzima estava aumentada nas células de câncer. Isso é importante porque muitas vezes a gente sabe que um RNA ele é transcrito, mas ele não traduz a proteína, como por exemplo foi o caso aqui da PDK1, que é uma proteína, que é uma enzima que freia o ciclo de Krebs, e ele estava aumentado aqui no RNA, mas como todos os metabólitos do ciclo de Krebs estavam aumentados, provavelmente esse RNA foi transcrito, mas ele não foi traduzido em proteína. Então, é o que pode ter acontecido, né? Só para deixar claro que eles não avaliaram isso. Isso, é. Então, aqui ele conseguiu mostrar tanto na expressão proteica quanto na expressão gênica. Bom, então eles já começam aqui a identificar o possível alvo terapêutico dessa reprogramação metabólica durante o câncer de ovário. Então, aqui ele deixa muito claro, há uma reprogramação metabólica, o ciclo de Krebs está aumentado e a gente consegue identificar especificamente a isocitrato desidrogenase 1 como um fenótipo claro de reprogramação metabólica. A isocitrato desidrogenase, no ciclo de Krebs, ela converte o isocitrato em alfa-cetoglutarato e alfa-cetoglutarato em isocitrato. Então, ela é uma enzima que promove reações em mão dupla, digamos assim. Então, para eles saberem, no caso do câncer, qual era a via preferencial que estava acontecendo aqui, eles fizeram uma técnica chamada de knockdown dessa enzima para saber qual era a preferência dessa rota. Eles usaram RNA de interferência, que é o short repin. Então, essa enzima era menos produzida pelas células do câncer. E o que eles observaram? A quantidade de alfa-cetoglutarato estava diminuída nas células que tiveram a atividade da enzima, a expressão da enzima, melhor dizendo, reduzida, nas duas linhagens de câncer. E a quantidade de citrato, que está um pouquinho acima, digamos assim, no ciclo de Krebs, foi aumentada, mostrando que quando você diminui a atividade dessa enzima, você acumula citrato em detrimento do alfa-cetoglutarato. Então, isso é o que estava acontecendo na célula de câncer. A via preferencial era a via de formação de alfa-cetoglutarato. E aí, para poder confirmar esse dado, ele marcou, usou uma técnica com isótopo marcado radioativamente, marcou tanto a glutamina quanto a glicose. A glutamina é usada na síntese do isocitrato, a isocitrato usa a glutamina mais o alfa-cetoglutarato para formar o isocitrato. Então, quando ele marcou com M+2 a glutamina e a glicose com M+5, ele encontrou o M+2 reduzido, que é esse isótopo marcado, e ele não encontrou o M+5 em níveis detectáveis, mostrando que realmente a via preferencial era a via de descarboxilação oxidativa. Então, seguindo com os experimentos do grupo, uma vez que eles identificaram a isocitrato desidrogenase como um alvo importante na reprogramação metabólica das células de câncer, eles passaram então a tentar entender se a ausência dessa enzima influencia na proliferação celular, que a alta proliferação celular é uma característica das células de câncer. Então, com essa técnica do RNA de interferência, do short hairpin, eles mostraram aqui, comprovando que a técnica deles é eficaz, já que quando eles aplicaram a técnica, a gente não consegue mais observar uma banda característica para a IDH1 por uma técnica de Western blot. E a partir disso, eles foram fazendo alguns experimentos para identificar marcadores de proliferação celular. E aqui, rapidamente,
usando a técnica do RNA de interferência, eles viram que o BRDU, a incorporação do BRDU, que é um marcador de proliferação celular, foi diminuída quando você diminui a expressão da IDH1. E aqui ele, no gráfico de barras, ele faz a proporção relativa da incorporação do BRDU nas células de câncer que tem a IDH1 diminuída, comparado com o controle. Além do BRDU, eles também viram a formação de colônia, aqui no painel D. Quanto maior a formação de colônia, maior é a capacidade proliferativa dessas células. E aqui no painel D, eles mostraram que há uma redução importante da formação de colônia quando você diminui a expressão da IDH1. E aqui no gráfico de barras, ele também traduz, né, o que eles viram aqui no gráfico de barras, mostram isso numericamente. Além desses dois, além da formação de colônias e do BRDU, eles também mediram a quantidade de uma proteína chamada ciclina A, que ela está envolvida na regulação do ciclo celular. Então, quanto maior a quantidade de ciclinas, maior é o ciclo celular. Então, em maior, provavelmente, a célula está num processo de divisão celular. E eles viram que com a diminuição da expressão da IDH1, a ciclina A estava diminuída nos dois tipos de RNA de interferência que ele usou. Só para, acho que eu não falei um pouquinho antes, Marcinho, ele usou aqui o short happy 1 e short happy 2 para dizer que não foi por um acaso que houve a diminuição. Ele usou dois tipos de RNA de interferência para provar que é realmente pela inibição da síntese da IDH1. Dois tipos não, dois construtos, né? Tipo, duas sequências diferentes para inibir em duas formas diferentes e mostrar que isso funciona. E essa ciclina também, Thiago, se eu não me engano, ela é também um marcador de senescência, né? Então, quando ela está reduzida, isso indica o início de uma senescência. Certo. Eu não sabia, na verdade, eu não sabia. Eu lembro das ciclinas que elas se incorporam às quinases no ciclo celular. Eu lembro, tem várias ciclinas, né, que tem que se incorporar nas quinases, depois elas vão se desligando à medida que o ciclo celular completa. Bom, seguindo aqui, na figura 3G, o que eles fizeram? Bom, eu estou vendo que quando eu diminuo a expressão da IDH1, eu tenho um fenótipo claro de diminuição de proliferação celular. Agora, será que isso pode ser efeito de um off-target, né, que vem do inglês? É como se fosse uma reação inespecífica que está acontecendo, que não está vinculado diretamente à expressão da IDH1. Então, ao mesmo tempo que eles fizeram a inibição da IDH1, eles também desenvolveram uma técnica aqui para essa linhagem de célula, que ela produzia muita IDH1, para ver se realmente era o efeito da presença ou ausência dessa enzima. Então, no painel G aqui, que ele mostra... Só para deixar claro, né, que poderia ser esse off-target, assim, por exemplo, você tira a expressão dessa enzima e, por exemplo, você modular alguma outra expressão de alguma outra enzima que poderia estar sendo responsável pelo efeito e não necessariamente a enzima que você acha que está. Então, por isso que acaba fazendo as duas, né? Tanto o farmacológico quanto o genético. Que daí, num você tem a enzima, ela só está desligada. Exato. No outro acaba nem tendo a enzima. Isso. E aí, no painel G, desculpa, ele, quando produz uma célula, ele desenvolveu uma técnica que a célula produz muita IDH1, que esse OE que vem de overexpression, ele volta a reincorporar o BRDU, mostrando que isso realmente é vinculada à expressão da IDH1. Então, traduzindo isso em números, na letra H, o controle ele tem um nível de proliferação grande, porque há incorporação do BRDU. Quando ele faz o knockdown da IDH1, ele diminui a incorporação ao BRDU, e quando ele tem a inibição, mas ele também tem uma superexpressão, ele retoma a incorporação do BRD1, indicando aumento de proliferação celular, mostrando que realmente a IDH1 é crítica para a proliferação do celular em células de câncer de ovário. E aí ele também, aí agora vem o que você falou, além da questão genética, da manipulação genética, que é o knockdown da enzima, ele também usou uma droga que
que pode inibir a ação da IDH1. E aí ele repetiu os mesmos experimentos de marcadores de proliferação, no I, no J, no K e no L. Então, aqui no I, ele usou esse IDH1I, que é o inibidor, mostrando que houve diminuição da incorporação do BRDU, assim como ele tinha visto no knockdown, mostrando que inibindo farmacologicamente a IDH1, você inibe a proliferação. E aqui ele mostrou numericamente a porcentagem da incorporação do BRDU. Na letra K, a quantidade de formação de colônias, quando você inibe farmacologicamente a IDH1, também diminuiu. E aqui, na letra M, é o mesmo experimento da letra G. Ele tem aqui o inibidor farmacológico da IDH1 e ele usou a célula que superexpressava também a IDH1. Então, ele diminui a incorporação com o inibidor farmacológico e ele aumenta a incorporação quando ele tem muita IDH1, porque mesmo com o inibidor farmacológico, ele não consegue inibir toda a IDH1, já que a célula produz demais. E, então, ele mostra que realmente a IDH1 é crítica para a formação, para a indução de proliferação. E isso é importante para a célula de câncer. E, para finalizar, tudo que ele fez aqui, da letra A à letra N, ele fez com as células aderentes, que são, teoricamente, células em estágios menos graves da doença. Então, ele, para tentar entender também nas células esféricas, ele repetiu alguns experimentos. Então, ele viu que, na letra O, já para a célula esférica, ele viu que com a inibição farmacológica da IDH1, a ciclina A estava diminuída também. Então, também é um fator de diminuição de marcador de proliferação. E aqui, um pouquinho diferente, ele fez um PCR para alguns outros marcadores de proliferação celular, o PCNA e o MCM3. E ele viu que quando se inibe pelo RNA de interferência, os dois construtos que ele usou, ele diminuiu também todos esses marcadores de proliferação celular. Então, o que a gente tem aqui? Tentando resumir essa figura, que tem muita informação, basicamente a IDH ela é crítica para a proliferação celular e ele consegue provar isso de duas formas. Geneticamente, diminuindo a expressão dessa enzima ou farmacologicamente inibindo a sua atividade, tanto para células aderentes, que são as células teoricamente menos graves, quanto para células esferoides, que são os tipos mais graves do câncer. Diabo, de WhatsApp, Marcinho. E uma coisa interessante que eles estavam vendo é o seguinte, eles viram, então, o papel importante da IDH1, e aí eles estavam notando morfologicamente uma característica interessante dessas células. Elas estavam se mostrando um pouco mais achatadas quando eles inibiam, seja farmacologicamente ou geneticamente, a IDH1. E esse achatamento, morfologicamente, sugere senescência celular, que é envelhecimento celular. Então, vamos ver então se essas células apresentam os marcadores característicos de envelhecimento celular. O primeiro que eles avaliaram foi a laminina B1, e ela estava diminuída, o que era um pouco inconsistente com a parte morfológica que eles estavam analisando. Porém, outros marcadores de senescência, eles encontraram marcados positivamente, que é o beta-gal, que é um clássico marcador de célula de senescência celular, e aqui, usando o RNA de interferência dos dois construtos, ele mostra um aumento de células positivas para beta-gal. Também, quando ele faz a inibição farmacológica da IDH1, ele tem um aumento de células beta-gal positivas. Além do beta-gal, que é um clássico marcador, o PML também se mostrou positivo quando ele faz a inibição da IDH1, tanto geneticamente quanto farmacologicamente. Então, e a partir daqui, ele repete os experimentos que ele fez no experimento anterior, na figura anterior, usando aquela célula que foi diminuída a expressão da IDH1 e depois ela foi aumentada para provar que realmente a IDH1 é a participante tanto na proliferação, que foi na figura anterior, quanto agora na indução de envelhecimento celular. E aí a conclusão que os autores passam, que eles têm depois desses experimentos, Marcinho, é que
não é tão inédito assim, mas ao contrário do que se imaginava, que o envelhecimento celular pudesse gerar algum tipo de câncer, no caso do câncer de ovário, e aí eles especificam para o tipo de câncer mesmo, no caso de câncer de ovário, induzir o envelhecimento celular, e aqui ele caracteriza que quem induz o envelhecimento celular é a IDH1, é crítico e importante para impedir a progressão do câncer. No momento em que ele consegue induzir o envelhecimento celular, é como se a célula entrasse num estado menos proliferativa e isso promove menos divisão celular e provavelmente impede a progressão desse câncer. O que eu acho que assim, poderia ser mostrado, né, vamos supor, essa droga que inibe, ela propõe que dá para fazer um tratamento com essa droga que inibe a isocitrato desidrogenase, mas ela não mostrou exatamente os efeitos em outros tecidos, né, os tecidos não cancerosos. Então, será que vai ter um efeito, não vai ter efeito nenhum, não vai ter problema, será que vai ser um problema? Você vai induzir senescência em outros tecidos e aumentar a chance de ter câncer em outros tecidos ou metástase para outros tecidos. Qual que é o impacto, né, desse tratamento? O que ela mostrou beleza, no tecido cancerígeno, isso pode ser benéfico, porque você está reduzindo a proliferação da célula e você pode minimizar a expansão do câncer. Mas e nos outros tecidos, né? Claro, isso é só um trabalho, mas eu acho que seria legal mostrar isso e antes das pessoas também saírem procurando um inibidor da isocitrato desidrogenase para tomar, fique esperto, porque, assim, pode ter outros problemas. Sim. E eles também deixam claro que não é também qualquer tipo de câncer, é muito específico para o tipo de câncer de ovário, porque, como eu disse lá no começo, a reprogramação metabólica ela ocorre de formas diferentes para diferentes tipos de cânceres. Então, para o câncer de ovário, a isocitrato desidrogenase tem um papel crítico e, a partir dela, se desenvolve um envelhecimento que pode ser bom. Exato. Bom, Marcinho, dito isso, vamos chamar a vinheta? Roda a vinheta. Vamos para a dica do colegiado. Bom, Marcinho, a minha dica do colegiado de hoje é um livro que eu ainda não terminei de ler, mas já estou prestes. É a Confesso que Perdi, do Juca Kfouri. Juca Kfouri é um jornalista esportivo, mas ele foi muito engajado politicamente ao longo da sua carreira. E aqui é um livro de histórias contando a sua cobertura nas Copas do Mundo que ele participou como jornalista, como que ele era próximo dos jogadores e, enfim, ele é um livro de memórias e boas histórias. Muito bom. Bom, eu vou indicar um podcast que a gente estava ansioso para a volta dele para poder indicar ele, que é o podcast Projeto Humanos, que é do Ivan Mizanzuki. E nesse Projeto Humanos, então, ele fala, tem algumas temporadas já, se não me engano, essa aqui é a 4ª temporada, né? E nas temporadas anteriores, ele fala sobre, por exemplo, sobre as experiências de uma senhora que passou pelo terror do nazismo. Ele fala da experiência de uma mulher, de pessoas que vivem no Oriente Médio, ou uma mulher que ela é muçulmana e tem toda a experiência dela como sendo muçulmana aqui no Brasil. É muito interessante. E a última temporada, que é a que está rolando agora, é sobre o caso Evandro, que é um caso de um desaparecimento de um menino no interior do Paraná, na região litorânea do Paraná, e que causou todo um rebuliço na cidade. E ele está contando essa história agora, e por conta do fato dele estar contando essa história, ele descobriu coisas documentos e coisas que nem a polícia sabia, e está dando todo um ressignificado para a história. Então acho muito interessante de ouvir e acompanhar todo o desenrolar da história, que vem, assim, muita coisa nova de um caso de mais de 20 anos atrás. Então, Projeto Humanos, caso Evandro. Exato. Eu, como você sabe, também eu escuto esse podcast, e só também para reforçar, assino embaixo ela como dica, e é um formato que não é tão comum aqui no Brasil ainda, né? Que eles chamam de storytelling. Então ele vai contando, vai narrando uma história, e é como se fosse um seriado mesmo. Você vai vendo episódio por episódio a evolução do caso, a análise dos processos e as reviravoltas que o caso vem tendo. É fantástico e reforça a sua dica do colegiado. Inclusive, ele teve que parar algumas vezes por conta do processo estar andando enquanto ele estava contando a história. Enfim, vocês começarem a ouvir, vai ver as datas dos episódios, você vai ver que tem um gap de um entre um e outro, é por conta de
coisas que foram desenrolando da história e ele está contando a história praticamente em tempo real agora. Sim. Então, isso é E interessante. só para despertar mais ainda a curiosidade disso aí, essa história é tão legal que a Globoplay o contratou, fechou um negócio com ele, vai virar série do Globoplay, porque realmente é uma história e um caso Já muito virou um livro. interessante. E o livro Já também escreveu um que livro, vai ser ele lançado. escreveu. Uhum. Bom, Marcinho, fim de papo nessa edição do Reunião de Laboratório. Eu te vejo semana que vem. Até mais, galera. Até mais, Thiago.